Oi, gente! Hoje eu venho falar sobre esse assunto que há muito tempo eu estou para trazer aqui no canal, que eu sempre cito esse livro aqui no canal, e hoje eu venho falar um pouquinho dele, uma introdução do que é um curso em milagres. Em espanhol é um curso de milagros. Eu acredito que esse livro vai ser muito mais popular no futuro do que ele vem sendo hoje. É um livro que tem aí 50 anos, e eu vou contar um pouquinho da minha experiência com ele e do que vai o livro. Eu sou Kátia Pátaro e seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse círculo. Dizem que ele chega até você no momento em que você esteja preparado, porque ele vai dar 1000 voltas aí nas suas crenças, principalmente naqueles que são mais fundamentalistas, porque a linguagem do livro é cristã. Mas toda a filosofia é muito mais parecida com as filosofias orientais, como pode ser o budismo, o Vedanta, abordando uma visão unicista, ou seja, de que todos somos um com Deus, com a fonte, com o Criador, como você preferir chamar. E o milagre aqui se refere a uma mudança de percepção do mundo tal como é. Não quer dizer que você vai começar a manifestar pães, nem nada disso, tá? É milagre no sentido principalmente de alcançar o céu aqui na Terra, de alcançar essa paz interior que todo mundo busca. E de toda mudança, de toda transformação que começa a acontecer na sua esfera aí de atuação, quando você começa a colocar em prática tudo que fala aqui no livro. Eu comprei o meu em 2016, mas ele ficou aí, eu dei uma olhada, eu estava naquela época terminando as minhas formações aí, eu comecei a ler, mas parei, porque me causou certa estranheza, eu achei cansativo, repetitivo, até que eu fui encontrar outras pessoas que tinham passado por ele, pude conversar um pouco com elas, fiz um curso com alguém que ensinava sobre o livro aqui, li outros 3, 4 livros de pessoas contando as suas experiências, e explicavam aí a sua trajetória com ele, e a partir daí eu pude ir compreendendo a essência desse livro e a mensagem que ele traz, que vem de outro espaço-tempo. E mais do que compreender, eu comecei realmente a aplicar na minha vida algumas coisas. E assim, foi impressionante, porque de fato, parece que milagres começam a acontecer, você começa a ver situações serem modificadas na sua vida, você começa a ver os seus caminhos com muito mais claridade, e por isso eu acredito que esse livro aqui é muito especial e que nele estão as chaves para tudo que a gente necessita para mudar a nossa forma aí de ver o mundo e principalmente para chegar nesse lugar de paz interior. Ele é um livro autodidata e ele vai despertar você espiritualmente, ensinando o caminho da paz interior e da cura através do amor e do perdão. São as palavras-chave desse curso, que vão ser vistas aqui de todas as formas possíveis. E o livro vem composto de 3 partes. Como vocês veem, é um livro enorme, as folhas são fininhas, e tem 3 partes. A primeira é o texto, depois tem 365 exercícios, logo tem uma parte que é um manual para professores. E outros 2 anexos, um de psicoterapia e outro do canto da oração. Os 365 exercícios, em teoria, eles estão aí para você praticar um por dia em um ano, mas poucas pessoas conseguem terminar isso em um ano, até porque muitas vezes você para em determinado exercício, isso me aconteceu muitas vezes, e a vida segue, e quando você retorna nos exercícios, aí você compreende por que é que você parou naquele momento, porque o exercício que você lê naquele dia cai como uma luva para aquele momento em que você está vivendo. E isso me parece mágico. Aliás, esse livro muitas vezes também é utilizado como formas de leitura aleatórias. Então é legal às vezes você abrir ele quando você necessita se conectar aí, né, com esse poder superior. E é incrível, parece que tudo casa, né, e que a resposta vem prontinha ali na hora, quando você precisa. Então, o que desprende desse livro, na verdade, é muito amor. Muitas vezes você se vê lendo e vai te inundando aí uma paz e uma amorosidade incríveis. Então é curioso esse estudo, esse curso.
É importante dizer também que o próprio curso diz que esse não é o único caminho. É um deles. E que você não tem por que acreditar na proposta que está aqui, mas que em algum dia, em algum momento, você vai passar por ela. E é inevitável. Então, que fique claro aqui que eu não estou querendo convencer ninguém de nada, tá bom? Eu só quero dar uma introdução aqui para quem tem interesse de saber sobre o que se trata esse livro e como é. Que o próprio curso diz que não é para todos, que você tem que se identificar com ele, porque também você começar a ler e por algum motivo você se sentir culpado por não conseguir aplicar as lições ou por qualquer outra coisa, que isso seria totalmente o contrário do que o livro propõe. Então é que melhor que você abandone nesse momento, que talvez não seja o seu momento, e tá tudo certo. Então não há nenhum problema com você começar e desistir. Eu mesma já comecei lá em 2016 e desisti. E só fui retomar para ele há pouco tempo atrás. Há quase 2 anos eu venho estudando, e não de forma intensa, eu venho no meu tempo. Tem sido um pouco mais intenso, eu confesso, agora nos últimos meses, mas eu sempre dei meus tempos e parei em lições. Às vezes eu cheguei a parar semanas e depois retomar. Eu ainda não terminei as lições, eu sigo estudando e eu acho que eu estou dentro do meu tempo com ele. E agora é quando as coisas estão começando aí a se encaixar, junto com outras coisas que eu venho estudando. É como se o livro fosse agora amarrando tudo. Então a leitura desse livro não precisa ser linear. Você pode começar pelos exercícios, pode começar pelo texto, pode começar pela parte dos professores, que não tem nenhum problema. Agora sim, é legal você... Tem gente que faz só os exercícios, mas... isso não é legal. É legal você fazer os exercícios e ir pouco a pouco lendo o texto, para que as coisas comecem a fazer sentido, porque senão vai dando um nó na sua cabeça. Chega um momento em que você não compreende o porquê de algumas coisas. Então é legal você ir fazendo os exercícios e lendo o texto pouco a pouco também. E você vai perceber que ele se repete muitas vezes, mas isso faz parte. Essa repetição que ele tem é proposital. Ele vai imprimindo em você, pouco a pouco, outro estado e outra forma de ver esse mundo que a gente está. E ele está escrito na mesma rima clássica em que Shakespeare e outros poetas utilizavam para expressar conceitos elevados. E, na verdade, quando você se deixa levar por essa escrita, você percebe que o texto é mais do que um texto, é uma poesia visionária. Então, é importante que você leia com cuidado, devagar e com atenção, porque tem muita riqueza nas palavras, já que é um dos ensinamentos espirituais mais profundos que a humanidade já recebeu. Que, embora pareça às vezes muito simples, aplicar tudo que está aqui não é nada simples, muito pelo contrário. Muitas vezes você vai querer esquecer dele e retomar a sua vida, porque ele realmente dá 1000 voltas. Não é fácil aplicar tudo que está aqui. Ainda mais para essa mentalidade que ainda nós temos hoje, com esse individualismo que ainda nós temos hoje. Ele vai te desafiar uma e outra vez. Mas a grande proposta aqui é que você justamente viva o céu aqui na Terra. Algo que professa muitas vezes o curso. O que passa é que nós estamos cegos para isso. E não somos capazes de ver tantos bloqueios que nós mesmos vamos construindo com a nossa mente, devido principalmente aos nossos medos, às nossas culpas. Entendendo os medos aqui não como essa nossa parte do medo protetora e necessária, mas sim com aqueles medos e culpas que nós vamos construindo com a nossa leitura de tudo, em formas de atitudes, com base em interpretação que a gente dá para tudo. É desse medo que eu falo, desse medo bloqueador. Então o curso sempre vai te dizer para escolher entre o céu criado por Deus ou esse mundo ilusório criado pelo medo. Sempre temos que escolher entre o amor e o medo. Basicamente é isso. E quando eu falo de Deus, você pode utilizar a palavra que você achar melhor para definir o que é para você esse Criador, essa fonte, essa energia superior que deu vida a tudo isso que a gente conhece aqui na Terra. Você pode falar Brahma, pode falar Allah, como para você fizer sentido.
Porque embora o livro tenha uma linguagem cristã, ele vai muito além disso. Ele só vem vestido com essa linguagem cristã porque a pessoa que recebeu essa mensagem, para o entendimento dela, era a forma de compreensão que havia para a pessoa que se manifestou, porque esse livro foi psicografado, por isso eu digo, ele vem de outro espaço-tempo. Já vou dizer melhor aqui como. Então, todo avatar que se manifeste na vida de alguém para dar alguma mensagem, ele vai se vestir com a roupagem que aquela pessoa, que aquela consciência possa compreender. Se tivesse sido para um budista, por exemplo, teria sido Buda e não Jesus. Então, assim como para ela era Jesus quem falava, para um budista podia ter sido Buda. E isso não vai mudar em nada a essência do livro. Inclusive, categorizar ele em qualquer denominação religiosa é perder muito da essência e da mensagem que vai muito além disso. Você sempre vai ver o avatar que se relacione melhor com a sua consciência naquele momento. Então, como é que surgiu esse livro? 2 doutores psicólogos muito respeitados na Universidade de Medicina de Columbia, em Nova York, se deram com discussões acadêmicas, algo que é muito comum no setor acadêmico. Eles entraram em milhões de discussões e um dia Bill disse a Ellen: tem que existir outra maneira. E Ellen resolveu ajudar a encontrar essa maneira. 2 pessoas que estavam claramente separadas por opiniões diferentes que tentaram se unir. Esse foi o grande impulso desse livro, quando tudo começou. Porque aí, dias depois, Ellen começou a escutar uma voz. Como ela mesma diz, eram impressões mentais fortes e rotundas. Isso é um curso em milagres. Por favor, escreva. E isso fez com que ela se preocupasse, já que na medicina, as pessoas que ouvem vozes são consideradas pessoas doentes mentais. E a primeira coisa que a voz começou a citar foi: este é um curso obrigatório. Só é voluntário o momento em que decides fazê-lo. Livre-arbítrio não significa que podes estabelecer o currículo. Significa apenas que podes escolher o que queres aprender em determinado momento. O curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor, pois isso está além do que pode ser ensinado. Ele objetiva, contudo, remover os bloqueios à consciência da presença do amor, que é tua herança natural. O curso parte do princípio de que todos, em essência, somos amor. Absolutamente todos. Só que nos esquecemos disso. E o trabalho do curso vai ser justamente te ensinar esse caminho de volta. E logo no prefácio do livro, o curso já começa dizendo algo que na verdade resume tudo. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. O curso vai nos dizendo que da mesma maneira que a gente vê um filme, o mundo que vemos é uma projeção dos nossos pensamentos. E isso me faz lembrar aquela entrevista que eu já trouxe 2 aqui para o canal com o físico francês Jean-Pierre Garnier-Mallet, que ele fala claramente da importância que tem a gente colocar atenção em tudo aquilo que a gente está pensando, tudo aquilo que a gente está evocando aí fora. Por isso eu digo que ultimamente vem tudo aí se encaixando, né? E por isso também eu trago tantos conteúdos aqui, porque isso terapeuticamente também é visto da mesma maneira. A importância que tem os nossos pensamentos é crucial na nossa qualidade de vida, na nossa depressão, na nossa ansiedade, no nosso estresse, em tudo. Tudo parte desse princípio, do que é que você está alimentando na sua mente. E é isso que o curso vai pouco a pouco imprimindo em nós. É isso que o curso ensina. De que maneira a gente chega nesse estado de perdão, que é uma das palavras-chave aqui também, e amor? Como eu posso perdoar a tudo e a todos à minha volta e amar a tudo e a todos à minha volta? Por isso eu digo, não é fácil, mas eu não duvido de que esse seja o caminho da nossa paz espiritual. Porque quando você começa a aplicar minimamente algumas coisas, você começa a ver muita transformação na sua vida. Então o que ele fala é isso, é possível viver esse estado do céu aqui na Terra. Só que para isso é um trabalho árduo de você estar aí rompendo com todo um sistema de crenças que a gente carrega há anos e anos e anos. Crenças que vêm alimentando a todos nós aí durante séculos.
Pensamentos que a gente foi alimentando durante anos e anos e que construíram o mundo como a gente vê hoje. Então o curso fala que o céu sempre esteve aqui, mas que a gente é incapaz de ver porque a gente projeta com base aos nossos medos, às nossas culpas. E todos projetamos e vivemos o mundo aí das nossas projeções. Porque estar num corpo já implica perceber o outro separado de mim. Hoje se fala que somos um, né? E é muito bacana essa ideia, mas tá bom. E como é que você aplica isso no seu dia a dia? Como eu integro isso e levo isso na prática? E é mais ou menos por aí que vai a história. Então eu vejo, né, o Curso em Milagres como se o grande mestre Jesus, ou o avatar dessa consciência que foi Jesus, que é Jesus, essa consciência superior, desde logo iluminado, tivesse realmente ditado esse texto e revisado tudo aquilo que foi escrito anteriormente, só que para a consciência e para o entendimento que a gente pode alcançar hoje, com essa realidade que a gente vive hoje, com as informações que a gente já tem hoje, e livre de manipulações dessa informação. Quando a gente fala das mensagens que deixou Jesus, é importante a gente dizer que foram mensagens que foram passando primeiro de boca em boca, por pessoas que na maioria delas nem sabiam escrever. E essas mensagens foram correndo. E logo foram escritos muitos textos foram queimados. Existiu ao longo da história aí muita manipulação por parte do pequeno clero que foi reunido aí para realmente dizer o que é que vai, o que é que não vai, o que é que fica, o que é que não fica, de acordo com a mentalidade da época. Ou seja, não haveria maturidade naquela época para se entender um conteúdo desse, que é inclusive complicado para nós hoje compreender. Imagina há 2000 anos atrás. Então, tem muitos fundamentalistas, né, defensores árduos aí de algumas congregações que falam que esse livro é um livro do mal. Só que aí você começa a estudar esse livro e você percebe que esse livro só transpira amor. Como pode haver mal nisso, se o livro só propõe perdão e amor? A paz que ele vai imprimindo em você, isso só pode ser de algo divino, de algo com muito amor. E para quem entende que Deus é amor em estado puro, não há como negar que isso só te conecta com Deus, com a fonte, com o Criador, com essa energia superior. Eu acho que dá para a gente entender que talvez a mensagem que deixou Jesus não seja exatamente essa que chegou até nós. E esse livro é como se ele tivesse vindo deixar outra mensagem para a maturidade que temos hoje. E desde logo sem nenhuma influência religiosa, já que ele chegou através de uma doutora em psicologia, razão pela qual, inclusive, a escrita, além de ser shakespeariana, também tem um tom freudiano e terapêutico, o que ajuda muito na hora de colocar em prática também tudo que é proposto aqui. Então é como se Jesus estivesse explicando o tempo todo como é que foi o seu caminho até chegar na iluminação. Ou pelo menos é o meu entendimento até agora. Então quando você lê o livro é como se alguém estivesse te contando o tempo todo. Inclusive o livro fala de várias passagens do Novo Testamento, mas com outro enfoque. E principalmente tirando esse peso de que somos todos pecadores. Porque vocês percebem o peso que tem isso? Algo que o nosso inconsciente carrega há anos e que não contribui em nada para a nossa evolução. Muito pelo contrário. O nosso futuro é uma projeção das nossas crenças do passado. E o futuro será como o nosso passado, enquanto sigamos alimentando os mesmos pensamentos que o criaram. Isso não tem sentido para você? Mas ainda faz sentido em toda essa humanidade. Então, para mim é muito clara a importância desse nosso autocuidado. E por isso a importância de aprender a cultivar esses estados aí de atenção plena. Aqui e agora, respirar, parar aqui para ver o que é que eu estou emanando, o que é que eu estou pensando, quais são os meus pensamentos, o que é que eu estou alimentando em mim e para o mundo. Se eu modifico a minha vida, modificando o meu padrão de pensamentos, e isso naturalmente vai modificando aí a minha esfera de atuação,
Fica claro que o dia em que as pessoas compreenderem a importância disso e praticarem esse estado aí de ser e de viver, pouco a pouco a gente vai sim construir um futuro muito mais consciente, com muito mais consciência coletiva, sem tantas fronteiras, sem divisões, compreendendo que somos um coletivo de humanos, independente de raças, de cores, de preferências sexuais, ou o que for, todos, absolutamente todos, em essência, somos amor. Só que esquecemos disso e atuamos com base na culpa e no medo. Então o curso vai falar muito também da importância do aqui e do agora, e dessa atenção no momento presente, como um único lugar de criação, e da importância da necessidade dessa conexão com o amor dentro de nós, com essa amorosidade, que é a nossa essência mais pura. E é isso, amigos, com essa introdução eu deixo vocês. Eu venho me aprofundando nesse livro, eu venho estudando, eu pretendo trazer mais vídeos aqui sobre ele, para você que se sentir identificado com essa linha de pensamentos, para você que já estuda um curso em milagres. A ideia desse canal sempre foi trazer as minhas experiências aqui no meu caminho, na minha jornada, e dentro do que eu realizo aí no mundo terapêutico. E esse assunto tem me chamado muito a atenção há quase 2 anos, então eu não poderia deixar de falar dele. E porque hoje eu vou traçando aí vários paralelos entre tudo que eu venho estudando e vivenciando dentro do mundo terapêutico e na espiritualidade também. E eu vejo que tudo tem como base, na verdade, o amor e o perdão. Só que a gente fala disso, principalmente sobre o perdão, mas como eu chego nesse estado de ser capaz de perdoar qualquer coisa, qualquer pessoa? Como eu deixo de julgar tanto? Então a proposta do livro é essa, que você viva o céu aqui na Terra através do amor e do perdão. E ele te propõe uma série de exercícios e uma série de instrumentos para você ir aplicando isso na sua vida. Então eu acho que como introdução eu paro por aqui, depois eu pretendo trazer aí mais adiante outros vídeos sobre esse tema. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Um abraço bem grande. Namastê.